Podemos começar? Podemos. Sim. Podemos, né? Aqui tem uma introdução, o pessoal vai entrando. Então, eu pediria a gentileza agora de todos desligar o microfone, né? O Gabriel, depois você vai precisar de compartilhar a tela. Vou precisar, sim. Depois eu te Obrigado. compartilho a tela, tá? Bom, eu queria agradecer a presença de todos, né? Sejam muito bem-vindos. Eu queria, em nome dos acadêmicos Geraldo Nunes e a Maria Cecília, cumprimentar todos os acadêmicos e também queria, em nome do padre Antônio Bogás e do Bruno, que se encontra aqui presente, cumprimentar todos aqueles visitantes, assim, enaltecer os visitantes que para nós enriquecem o nosso site. Então, como nós sempre fazemos, nós temos um patrono, que é o São Francisco de Assis, e a gente sempre lê a oração da paz. Então, hoje está escalado o querido Bressani para ler a oração da paz. Por favor, Bressani. Boa tarde, primeiramente, a todos aqueles que eu não consegui ainda completar. Oração da paz, São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde Boa houver tarde, ofensa, estão me que eu ouvindo, leve o amigo? perdão. Estamos. Então, vamos, Bressani. Vou recomeçar, senão. Senhor, fazei de mim um Pronto, agora está instrumento de com vossa som? paz. Deu Tá sim, som? querido, tá sim, tá sim. Ai, meu Deus, você estava nas configurações? Estava nas configurações, eu não estava conseguindo chegar lá. Mas tudo bem, boa tarde a todos. Desculpe. Tá, Boa vamos. tarde, um abraço. Boa tarde. Nós estamos tentando começar a oração de São Francisco da reunião. Então, vamos lá, Bressani. Desculpe, boa tarde. Então, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Muito obrigado, Bressani. E eu queria passar aqui como nas reuniões passadas, uma mensagem, né? Uma mensagem para reflexão. E hoje, eu escolhi aqui o Augusto Cury. Augusto Cury, como todos sabemos, ele é um psiquiatra famoso e tem se destacado muito como escritor. Ele já vendeu mais de 10 mil livros no Brasil, as suas obras são publicadas em mais de 50 países, e esse pensamento é dele. A maioria dos jovens da atualidade não tem sonhos, nem maus, nem bons. Eles não têm uma causa para lutar. E realmente essa constatação eu particularmente vejo. Bom, então agora eu vou querer falar algumas pequenas palavras, mas com muito carinho, do nosso palestrante, o, o Gabriel Quack. Um minutinho só. Bom, o Gabriel Quack, ele tem graduação em Direito, em Jornalismo, ele tem pós-graduação pela Faculdade Casper Libero de Jornalismo, uma importante entidade aqui em São Paulo, e ele, além de escritor, ele também trabalha com projetos
literários, projetos culturais. Ele já passou por veículos como a Rádio Gazeta, a Revista Imprensa, a Diálogos e Debates da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Portal R7 da TV Record e televisão. Atualmente, o Gabriel ele trabalha no Departamento de Educação, ligado à distância, online, no Centro Universitário Belas Artes. O Gabriel Quack, ele é membro de 3 academias. Ele é membro da Academia de Letras de Campos do Jordão, cadeira 13. Ele é membro da Academia Paulista de Jornalismo, cadeira 10. E ingressou na nossa querida Academia Cristã de Letras recentemente, em 24 de outubro de 2021, e tem na cadeira 21, e tem por patrono o Rafael Petazzoni. O Gabriel escreveu alguns livros, se eu não me engano, ainda está no prelo, que é Esther, Pioneiríssima, Aspectos da Vida, de Esther Figueiredo Ferraz, mas outros, os livros de cabeceira, 65 Intelectuais do Brasil, e seus livros preferidos, e um que eu tive a oportunidade de ler, O Trevo e a Vassoura, Os Destinos de Jânio Quadros e Adhemar de Barros. Gabriel, é uma honra muito grande ter você aqui para apresentar um tema, você que é jovem na nossa academia, e jovem também de idade, e a academia realmente precisa de jovens, assim como você. Então, seja muito bem-vindo, e com a palavra agora a você, peço a todos novamente que desliguem o microfone, e depois da fala do Gabriel, a gente vai ativar os microfones, peço para vocês ativarem os microfones aí. Então, eu vou compartilhar a tela, Gabriel. A tela já está compartilhada, tá? Vocês estão visualizando? Sim. Bom, boa tarde, caros confrades, caras confreiras e ilustres convidados. É sempre, para mim, incrível estar entre os confrades da Cristã, porque na Cristã são todos muito amigos, viu? Vejo uma coisa assim, não é aquela reunião de condomínio que todos brigam, não. As pessoas são muito acolhedoras, sempre se portam com toda uma distinção, e é de distinção que eu vou falar hoje, porque vou discorrer sobre um ser único, que foi Marcelino de Carvalho, paradigma do refinamento. Ele tinha um alto espírito, não é? Uma pessoa que nem eu alcancei, não foi meu contemporâneo, mas quem o conheceu jamais o esqueceu. Então se intitula minha comunicação modesta, Marcelino de Carvalho, mestre da elegância e do bem viver. Vamos em frente. A Wikipédia erradamente informa outra data de nascimento de Marcelino. Por isso que é muito importante nós, pesquisadores, tomarmos cautela em relação à Wikipédia. Ele nasceu, na verdade, em 1899 e morreu em 1978. Uma particularidade que nem todos sabem, Marcelino de Carvalho era irmão de Paulo Machado de Carvalho, dono da TV Record, da Rádio Record, e foi chefe da delegação da seleção brasileira em alguns torneios mundiais. Formado em Direito em 1922 pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, jamais exerceu, no entanto, a advocacia. E ele foi um dos precursores da coluna social. A coluna social, às vezes, não é muito menosprezada por alguns, mas basta dizer que Marcel Proust foi um colunista social, não é? Grosso modo. Ele começou a assinar crônicas na antiga Gazeta de Casper Líbero, com o pseudônimo de Paulo de Verbena.
Inclusive, o primeiro livro de Marcelino não foi assinado como Marcelino de Carvalho, foi assinado com Paulo de Verbena, que se chamava Assim Chamava Baco, sobre bebidas, sobre, o meu exemplar já está um pouco carcomido, mas é sobre bebidas, que ele era uma autoridade, não é? Sobre coquetéis, sobre digestivos, e chamava Baco. Não há nem a data, mas estima-se que foi em 1955, segundo informações do Sérgio de Paula Santos, o falecido enófilo também. Ele foi correspondente de guerra na França e em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Na França, ele, inclusive, cobriu o fronte da Alsácia para o Correio da Manhã do Rio de Janeiro, e em Londres, para a BBC, ele cobriu a mesma conflagração. Agora, o clássico de Marcelino era o livro Guia de Boas Maneiras, de 1962. É um livro em que marcou época, foram tiradas diversas edições. Para se ter uma ideia, Hélio, olha, em 1900 um minuto, foi um best-seller completo. A primeira edição tirou 10 mil exemplares, a segunda edição também 10 mil exemplares. Um exemplar que eu tenho de 91 consta que era a 21ª edição. E, segundo o Marcelino, era dedicado aos que não aprovavam o modo atual de vida. Quando diz atual, ele diz da época, né? Agora, muitos dos ensinamentos valiosos de Polidez, de Vernis, de Marcelino, alguns desses ensinamentos são perêmpitos. Eles já caducaram, porque os costumes mudam. As regras também não persistem mais. Porque o Marcelino escreveu para uma época que era faqueiro de prata, era uma época... E vocês vão ver como os costumes mudaram. E todos os livros dele, além de utilíssimos, têm um recheio histórico impressionante. Quantos dados históricos! Por exemplo, no Guia de Boas Maneiras, ele conta algumas particularidades de antigamente. Aspas. Era natural que carruagens de todos os estilos estivessem a serviço de senhoras que se vestiam de maneira incômoda, mas luxuosa. Elizabeth, filha de Francisco I, levava um vestido com uma cauda de 24 metros. No início do reinado de Luís XIII, as mulheres usavam 3 saias de baixo. A secreta, sobre a qual vinha a marota, fripone, que era coberta pela modesta. Então, ele tem uma série praticamente quase todas as regras ele palmilhou. Regras ao assoar-se, ao bocejar, como se vestir em cerimônias religiosas, até os cartões de visita, como deviam ser impressos, grafados, como se dirigir em correspondências, quais eram os lugares dos convidados, como receber, enfim. Ele próprio, que era um grande hostess, um grande anfitrião, ele ensinou muitas donas de casa qual o traje adequado para determinado evento, se devia se tomar sopa pela ponta da colher ou pelo lado da colher. Enfim, vejam vocês como as coisas mudam, tudo flui. Vejam o ensinamento dele. Não cuspa, seja onde for. Antigamente havia as escarradeiras. Por sinal, havia lindas escarradeiras de prata ou fina porcelana. Hoje é indesculpável, a não ser para enfermos. Para os outros, em última instância, existe o lenço que se pode usar com discrição. Países há, como a Grã-Bretanha, em que pesadas multas de até 5 libras esterlinas são aplicadas aos que infringem essa proibição. Veja só,
tem gente que pode achar, mas essas regras de politesse, a etiquette, que é frescura, que é uma futilidade, é uma perfumaria, mas eu não considero, e até às vezes a gente pode dizer que é uma arrogância. Nada menos exato, caros confrades. Não concordo com isso. Muito pelo contrário. Eu acho até que você observar a etiqueta, você observar o bom gosto, é uma lição de humildade e de respeito ao próximo. Todos nós sabemos, lemos nos noticiários ou presenciamos diariamente, perdeu-se muito dessas regras de bem viver, de bom conviver. Muita gente esqueceram as palavrinhas mágicas, muito obrigado, com licença, bom dia, boa tarde, como está? E eu também, aqui, meus caros confrades, não quero me arvorar em mestre de etiqueta, em mestre de boas maneiras. Não. Eu mesmo devo. Aliás, é humano de nós todos cometermos as nossas infrações. Mas eu acho que, por exemplo, se eu for convidado à casa de Raquel Naveira, devemos ver que um convite é uma deferência toda especial. Então, é um respeito, é um acolhimento ao anfitrião, você estar bem apresentado, asseado, bem penteado, não é? Veja uma coisa, houve tempo que se falava da lavanda, né? Dizia ele, sobre a lavanda, a água pode ser fria ou morna, morna e com uma fatia de limão. Se o que se comeu aspargos ou alcachofra, um minuto, só para diminuir, teve a ajuda dos dedos. Limão e água morna são removedores de gordura. Agora vejam, porque às vezes a gente, em algumas casas, pode servir uma ostra, como está falando a alcachofra. A alcachofra mesmo é bom que se coma com as mãos, aquelas pétalazinhas, né, suculentas. Aí vejo o humor do Marcelino, que é uma delícia. Contam-se várias histórias a respeito, mais ou menos verídicas. Há de um fazendeiro viajado que teve o vigário da cidade vizinha para jantar. Vendo a lavanda chegar, o sacerdote bebeu a água. Como alguns convidados quisessem rir da ingenuidade do vigário, o dono da casa tomou a lavanda e repetiu o gesto para que ninguém ridicularizasse o sacerdote. Todos os demais convidados compreenderam a delicadeza do fazendeiro e o imitaram. Veja que... Agora, Marcelino de Carvalho era um conviva da conhecidíssima pensão Humaitá de Ian de Almeida Prado, que se chamava J.F. de Almeida Prado. Para quem não sabe, Ian de Almeida Prado era um quatrocentão paulista, bibliófilo, historiador das bandeiras, inclusive, mas absolutamente era dono de uma adega invejável, vinhos demais, multisseculares quase, e também tinha uma biblioteca invejável. A pensão Humaitá chegou a ter tal nomeada, senhores e senhoras, que um dado secretário de turismo queria incluir o casarão de Ian de Almeida Prado como um roteiro turístico. E lá se tomava os melhores vinhos, se servia a melhor mesa, e era frequentada por Marcelino, Ian de Almeida Prado, entre outros. Basta dizer, Assis Chateaubriand, Monteiro Lobato, o então prefeito Prestes Maia, e foi uma confraria que durou da década de 40 até fins dos anos 80. Eu conheci muito, frequentava o gabinete dele na Associação Comercial, o Dr. João de Scantimburgo, e ele era um dos pensionistas também. Até Gilberto Freire visitava a pensão Humaitá.
E eram umas discussões de alto nível nessas reuniões semanais, não é? Ele também, Marcelino também era um ser de eleição porque se dedicava à benemerência. Por exemplo, numa das campanhas, ele concebeu uma exposição no foyer do Municipal dos 100 mais bonitos serviços de chá em prata antiga em prol da Associação Paulista para a Correção de Defeitos da Face. Na foto aqui, no slide, se vê o Ian. A foto não está das melhores, mas vamos em frente. Marcelino, esse expoente do bom gosto, do bem viver, ele foi um dos pioneiros da televisão. Teve um programa nos anos 50 dominical na TV Record. Era autoridade em vinhos e outras bebidas, como eu disse. O vinho preferido que ele recomendava era o Barolo. O Barolo ele é fabricado a partir da uva Nebbiolo. E essa uva Nebbiolo o Nebbiolo o Barolo é um lugarejo do Piemonte. E essa uva Nebbiolo é da região. Tanto que ele diz que se o leitor tiver em sua frente uma lista de vinhos italianos, feche os olhos e peça um Barolo, não sendo este que seja então um Chianti. Ele sabia de cor o ano das safras e você veja, hoje, você vê no Instagram, no Facebook, pululam as professoras de etiqueta, o pessoal falando de vinhos, mas o Marcelino ele foi um dos precursores. Ele foi um dos precursores, não havia isso. E ele dava aulas também de etiqueta. Eu sei até que ele chegou a dar aulas de etiqueta, uma época, para os agentes da Polícia Federal. Vai ver porque são associados à violência ou até truculência, mas ele morava numa cobertura no edifício Ster, na Praça da República. Lá ele tinha um jardim de rosas que ele cultivava, recebia para almoços, porque ele era um grande anfitrião. Inclusive, ele era não só uma autoridade em bebidas, como ele era também um bom barman. Uma amiga minha, a artista plástica Marísia Portinari, me contou que ela o ensinou a fazer o caju amigo. E também preparava excelentes martinis nessas aulas. E, apesar de entrar sempre, nos anos 50, 60, tinha as listas dos 10 mais elegantes, dos homens inclusive. E o Marcelino quase sempre entrava, mas há uma particularidade. Ele tinha, vejam vocês, apenas 4 ternos, uma casaca e um smoking. Eu sei que a elegância nós podemos construir, mas veja que há muito de inato na elegância, não é? Vamos em frente. O Guia de Boas Maneiras do Marcelino foi atualizado em 2000 e 2006 pela consultora de etiqueta de bom tom, Cláudia Matarazzo. Ela escreveu um livro que é uma releitura dos ensinamentos de Marcelino. E se diz, veja que ela diz, ao longo do trabalho, percebi que seu texto, além de impecável e divertido, continua atualíssimo e algumas vezes francamente de vanguarda, quase transgressor. E ele ensina também, inclusive, como receber em casa uma coisa que nem todos sabem, acho que raros sabem, como receber em casa cardeais, bispos, arcebispos, né? Bispos, padres, abades, frades, irmãs superioras, irmãs, enfim, como um convidado se comportar. Ele ensinava também como se vestir, como o homem se vestir em diversos livros. Ele chegou até a falar num dos livros das regras do duelo. Veja que coisa que é bem de antanho, né? Ainda
Cláudia Matarazzo, veja como a simplicidade e a elegância se casam às vezes. Aspas. Só andava de ônibus, mas comprava vários buquês de flores por dia para mandar para as amigas, namoradas e colegas, em retribuição aos momentos agradáveis. Isso era, até hoje, os contemporâneos citam o imenso acatamento que ele tratava as mulheres. E ele, que não era nenhum Dom Juan, nenhum Alain Delon, ele tinha um magnetismo memorável em relação às mulheres. Ele era muito... Elas o adoravam, na verdade, embora também tenha sido solteirão convicto. Estou quase concluindo, mas nas suas memórias, o Jô Soares fala do Marcelino em algumas páginas, mas ele fala de um lema que vocês vão achar muito curioso. Aliás, toda a vida tão alegre de Marcelino, tão refinada, requintada, ela é cheia de aspectos curiosos. Ele fala daquele lema, surgir, sorrir e sumir. Conta Jô Soares no seu saboroso livro de memórias. Marcelino de Carvalho parecia uma figura de desenho animado. Pequenino, sempre bem vestido, tinha uma voz meio gutural. Todos os dias antes de ir para a Record, passava na floricultura que havia ao lado de sua casa para comprar um cravo e colocar na lapela do paletó. Uma vez me disse que classificava as recepções a que tinha que ir, e as piores, na escala Marcelino, eram as denominadas 3 S's. Nelas, você tem que surgir, sorrir e sumir. Uma vez, numa entrevista, perguntaram a ele por que bebia uísque, se bebida fazia mal para a saúde. Indignado, respondeu, isso é uma calúnia. Um uísque de boa procedência só faz bem. O que faz mal para a saúde é água ruim. Água ruim mata. Eu concordo com ele. Eu coloquei aqui. O senhor deixa lá no cantinho. E tem uma graça também que os livros do Marcelino trazem ilustrações muito simpáticas, como vocês podem... Algumas delas são desenhadas por Nelson Coletti. Falo agora rapidamente de um livro dele, A Nobre Arte de Comer. Este livro eu faço questão de exibir aos confrades, e é uma joia esse livro. É uma joia, porque... Perdão? Tem algum microfone aberto. Então, A Nobre Arte de Comer. É um livro de capa dura, tamanho grande. Ele foi ampliado, inclusive, porque teve uma primeira edição, e esta segunda edição foi ampliada, revista, foi publicada depois da morte do Marcelino, em 1978, no mesmo ano do falecimento do Marcelino. E nele, no seu prefácio, na sua introdução, há uma formidável exposição sobre a história da comida, a história da boa mesa, e ele fala dos povos através da mesa, desde Roma, desde a Grécia Antiga, os cozinheiros dos monarcas, que foram os precursores dos grandes gastrônomos. E ele fala do vinho de cada prato e trata desde molhos, molho, sei lá, bechamel, ao tempo de cozimento dos pratos, de uma galinha d'Angola, de um frango de leite, e fala dos condimentos e dos pratos da região amazônica, e como não poderia deixar de ser, o bom tom à mesa.
Estou-me... Inclusive, o livro do Marcelino, A Arte de Beber, se vocês podem ver o aspecto pela capa, parece um rótulo, né? É um rótulo de vinho. Estão conseguindo enxergar? É um rótulo de vinho. E ele conta como são fabricadas as bebidas, como surgiram todas as bebidas, conhece as uvas, conhece os vinhedos, fala de vários vinhedos. Inclusive, ele conta a história do Dom Perignon, que Dom Perignon era um frade de uma localidade francesa que uma garrafa estourou numa das adegas daqueles monastérios e foi a partir daí que criou-se a dupla fermentação que deu origem ao champanhe, ao espumante, não é? E esse foi o abade Dom Perignon. Ele até compara que você veja o acaso, que foi como a maçã de Newton, né? Que nos trouxe que nos suscitou a lei da gravidade. Marcelino foi perguntado, esse mestre do bem viver, da Bonachira, foi perguntado numa entrevista sobre se o paulistano era mal educado. Vejam o que ele disse. Não, o paulistano não é mal educado, é antes um tímido. Um tímido como é o homem do Planalto, como é o inglês. O paulistano mostra reservas no primeiro contato com estranhos e dá a impressão de impolido, mas isto se deve à sua timidez. Podemos apontar como causa a altitude de São Paulo, entre outras. Vejam o santista e o carioca, gente de regiões baixas. São, em geral, alegres, convidativos, mais do que o paulistano. Essa é a nobre arte de comer. Vale nós tomarmos conhecimento do que falou numa crônica o respeitadíssimo cronista do Estadão, Luiz Martins, que ele dizia: a única coisa que Marcelino não ensina, veja o humor a quem acaso queira seguir a receita indicada, é onde encontrar à venda aqui em São Paulo tantos chateaux. Se eles existem, deve custar mais caro que um verdadeiro chateau medieval. Entretanto, algumas receitas excelentes são perfeitamente possíveis e viáveis. O livro de Marcelino de Carvalho é uma delícia de se ler e altamente providencial para as donas de casa. O Marcelino, ele também ele foi cronista social, eu esqueci de mencionar, começou na Gazeta, mas ele foi muitos anos o Diário de São Paulo, dos diários associados, cadeia de comunicação do Assis Chateaubriand. Uma época colaborou, fazia uma sessão de vinhos e gastronomia no Shopping News, e uma época também no Correio da Manhã do Rio. Como curiosidade, este é um anúncio que saiu do livro Snobérrimo, é um livro muito curioso também. Snobérrimo, você veja. Foi lançado no Clube Atlético Paulistano. E veja como ele tinha o compromisso com a benemerência, caro Pacelli. Veja, lançado no Paulistano em benefício da Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Eu apenas queria mostrar um outro livro que é muito importante. Também só se acha em sebos. Nosso saudoso João de Escantimburgo, ele escreveu a crônica da Pensão Humaitá, neste livro, Memórias da Pensão Humaitá. É uma brochurinha, assim, não tem nem orelhas. Foi lançado pela Companhia Editora Nacional, só que eu não sei se o nosso saudoso colega era bom taquígrafo ou tinha uma memória muito boa, ele reproduz os diálogos dessa confraria. Esse livro vocês não perderão se vocês puderem adquirir pela internet, lógico, ou por sebos, porque não perderão, porque quem frequentar Olinto de Moura, o livreiro, antiquário,
frequentava, o Thales Marcondes Ferreira, o antigo dono da Companhia Editora Nacional, eram figuras, René Thiollier, eram figuras da melhor estirpe, e os vinhos também. Vamos seguindo. Um minuto. E sabe que também, outra curiosidade, já estou encerrando a minha digressão, os colunistas sociais, muitos deles se dedicaram, não sei porquê, a escreverem manuais de civilidade, de bom tom. Tavares de Miranda tem um livro, um vademecum de etiqueta, e até eu devo ter aí na minha... E até o Ibrahim Suede, você veja que era tido como um tipo mais... Mas veja, tem 2 livros de etiqueta de Ibrahim Suede. Nova Etiqueta, inclusive com receitas, 150 receitas culinárias inéditas. E esse aqui, Vida, Sexo, Etiqueta e Culinária. Eu achei curioso o subtítulo, do rico e do pobre. Mas é isso, eu me coloco à disposição, antes agradecendo a paciência, mas oferecendo para a reflexão o seguinte pensamento, a seguinte lição desse paradigma, desse expoente do bem viver, Marcelino de Carvalho. É preciso que se tenha em mente que amor não é só sentimento, mas arte também. Ao entrar no amor apenas com sentimento, esse parceiro perde a partida, assim como o jogador perde ao entrar no jogo contando apenas com o fator sorte. É isso, e não é nenhum chateau, mas ergo aqui o meu brinde à Academia Cristã de Letras, superiormente presidida pelo Hélio Belliomini e, a partir do ano que vem, pelo nosso colega Juarez Avelar. Salute! Muito bom, Gabriel. Muito bom Muito bom. pela sua apresentação. Eu só peço a gentileza de você descompartilhar a tela para que a tela fique maior aqui para nós. Isso. Muito Boa. obrigado. Você foi um mestre também na síntese do Marcelino. Foi muito bom. Realmente um aperitivo para o pessoal fazer comentários e perguntas. Mas antes de eu abrir a sessão, eu queria dar uma notícia boa para vocês, que vocês já devem estar sabendo, né? E aqui nós temos logo em seguida, eu poderia passar a palavra para o doutor Bertelli, para a Raquel. Doutor Bertelli, que é nosso confrade aqui na nossa academia, ele também preside a Academia Paulista de História. E há alguns meses, a nossa querida confreira Raquel Naveira foi eleita membro dessa academia. E ela tomará posse agora no dia 1º de dezembro, que é uma sexta-feira, às 10 da manhã. Então, Raquel, aceite os nossos mais calorosos cumprimentos. Se você quiser tecer alguma coisa agora, pode falar sobre esse aspecto particularmente. O doutor Bertelli também. Depois nós vamos dar a palavra para os demais. Sim. Muito obrigada, doutor Hélio. Estou vendo que na sala também está o professor Bertelli. E o Drummond já dizia, gratidão, essa palavra tudo. Eu estou muito grata por esse momento de uma entrada na Academia Paulista de História, que eu acredito que é assim o fruto de um trabalho, de uma convivência, do tempo que passei aí em São Paulo e das correspondências, as correspondências com o professor Bertelli, que sempre responde quando mando as crônicas, e ele colocou que eu tinha, sim, uma tendência, um amor à história através das minhas crônicas, porque eu questionei, mas eu não sou uma historiadora. E ele disse, sim, através das suas crônicas eu percebo o seu interesse, a sua curiosidade, espírito de pesquisa. Você é uma historiadora, sim. E aí eu estou
preparando, assim, no meu espírito, pontos importantes que eu possa ligar o Mato Grosso do Sul a São Paulo, nesse momento, pensando na nossa história. Bem, e como vocês viram, como é difícil, assim, às vezes, idas frequentes a São Paulo, eu imaginei de estar na posse do doutor Avelar e aproveitar e a minha posse também na Academia Paulista de História. E aí, conversando com o professor Bertelli, chegamos a esse denominador do dia 1º de dezembro, às 10 horas. E eu deixo aqui o meu convite para que os nossos confrades possam participar e já agradeço a presença daqueles que puderem ir. Eu gostaria de ouvir o professor Bertelli agora. Depois eu quero fazer as considerações sobre a palestra muito interessante que o Gabriel nos trouxe. Doutor Bertelli, ative o microfone, por favor. Gostaria de me inscrever depois, viu, Hélio, por Boa favor? tarde, doutor. Obrigado. Professor Hélio Beniome, meu irmão, amigo, companheiro e tantas jornadas auspiciosas, né, da história, da literatura e dos acontecimentos que sempre nos motivaram. Eu fico muito feliz, Raquel, com as suas considerações também. Queria cumprimentar o ilustre conferencista do dia de hoje e me emocionei pelas referências a João de Escatimburgo. João de Escatimburgo tinha nascido numa pequena cidade onde eu tive a felicidade de nascer também, chamada Dois Córregos. E ele, ali, de uma família muito modesta, ele culminou a sua vida, uma trajetória maravilhosa, né, como grande escritor, foi diretor do Correio Paulistano, foi diretor de tantos jornais, foi diretor da cadeia das publicações dos diários associados. E, então, constituiu também uma emoção. Raquel, vamos então fazer com todo empenho a sua posse. A posse será na Associação Comercial de São Paulo, lá no auditório da Associação Comercial, que já foi cedido, Sim. E estaremos todos juntos para abraçá-la. Se Deus quiser. Confraternizarmos pela sua merecidíssima eleição. Obrigado. Muito obrigada, professor Bertelli. E estará lá também, no mesmo dia, a posse do desembargador Belloc, certo? Isso mesmo, Roberto Valim Belloc, desembargador. Foi presidente do Tribunal de Justiça. Até breve, então. Uma grande honra para mim. Eu gostaria... Sim? Não, deixa primeiro eu ver quem vai falar, Ok. né? Então, tá. Me deixa inscrita aí. Já estão inscritos Raquel, Guido, Padre Bogás, Maria Cecília, calma, vamos com calma, pessoal. Já vi. Quem mais quer falar? O Geraldo Nunes, o Avelar, o Juarez Avelar. Quem mais? Alguém levantou a mãozinha? Não, né? Tá, depois, se alguém levantar, a gente fala. Então, eu vou pedir, como sempre eu peço, brevidade no tempo, para dar mais tempo para as pessoas, tá? E eu queria também saudar, viu, Raquel, por falar em Academia Paulista de História, aqui tem vários dos seus confrades, estão presentes aqui. Doutor Agostinho Tavolaro também, o Guido Palomba, a Maria Cecília, que é vice-presidente. Doutor Naline. Doutor Naline, aqui não está aqui, não tá aqui na tela, né? Tem eu também. O Geraldo Nunes. Geraldo Nunes, eu esqueci de mim maravilha. também. Obviamente, o doutor Bertelli, que é o presidente. Então, vamos lá, vamos pegar a ordem. Raquel, você pediu a palavra primeiro, agora vamos comentar sobre a palestra do
do Gabriel. Pois não. Foi muito divertida, interessante, rica, essa palestra sobre essa figura do Marcelino de Carvalho. Eu fiquei pensando sobre colunismo social. Lembrei que Clarice Lispector também foi colunista social. Poucas pessoas lembram disso. Ela tinha uma coluna sobre moda, sobre acontecimentos da sociedade, e como sobre criar as crianças, enfim. Ela também trabalhou nessa área. E aqui no jornal em que eu escrevo, o Jornal O Estado, a coluna do jornalista Fernando Soares é muito lida mesmo, é impressionante. E eu vejo que hoje o colunismo social é muito voltado para o que as pessoas fazem. É interessante, mudou um pouco, né? Há um interesse pelo que as pessoas estão desenvolvendo de trabalhos dentro da sociedade. E ele, sendo colunista social, também trabalhou como um jornalista de guerra. Muito interessante isso. E aí eu lembrei de dois: o Visconde de Toné, o Diário de Guerra, que é o Retirada da Laguna, e o próprio Euclides da Cunha com Os Sertões, que também é um diário de guerra. E, assim, esse lance da etiqueta, da boa educação, é muito importante para a convivência, esse registro. E essa pensão Humaitá, eu achei incrível, eu gostaria de saber mais histórias dessa pensão Humaitá. E hoje, assim, a nobre arte de comer, de beber, como que os programas voltados a esses temas de culinária e os chefes estão em alto prestígio. Vou colocar o nome do nosso principal chefe aqui de Mato Grosso do Sul, que é o Paulo Machado, é quase um homônimo aí, que é da cozinha pantaneira e é assim, e internacional. Muito bom. Eu gostei muito. Obrigada, Gabriel, por ter trazido essa pessoa, essa figura tão interessante, tão rica. Obrigada. Muito grato, Raquel. Gabriel, você quer fazer algum comentário? Ou já posso passar para o... Posso fazer por último? Pode sim. Tá ok, melhor. Então, com a palavra agora, o querido Guido Palomba, por gentileza, Guido. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar com vocês, confrades, tanto da Academia Cristã de Letras quanto da Academia Paulista de História. Estou matando aqui as saudades do meu querido presidente e amigo Bertelli. Então, na pessoa do Bertelli, na sua, Hélio Beliomini, eu cumprimento todos os presentes nesse salão virtual. E queria cumprimentar de modo especial o conferencista, que fez uma palestra brilhante, trouxe para nós uma figura espetacular, que é justamente a figura de Marcelino de Carvalho. Eu vou ser bem rápido. Eu concordo com ele. Os tempos mudam, sim. Sim, os tempos mudam. Mas isso não quer dizer que é evolução. No caso, obviamente, que se trata de uma decadência. Hoje, quem dá as cartas da maneira de se portar, não é? São os blogueiros, as blogueiras, né? O mundo virtual, o que fez? Nivelou tudo por baixo. A grande verdade é que a mediocridade está tudo por baixo e está democratizada. Então, quem dão as cartas são os blogueiros, as blogueiras, etc. Então, eu acho que nós precisamos muito mais, agora, nesse momento, de Marcelino de Carvalho, que tem um pouco de etiqueta, de educação, do que esses nomes que estão por aí, como Bocas Rosas, Ludmilas e não sei o quê, que são as cartas da educação. Então, era isso que eu queria falar. Eu acho que foi muito oportuna essa lembrança de Marcelino de Carvalho. Obrigado.
Obrigado, Guido. Eu tenho a impressão que o Gabriel vai depois fazer um grande finale, né, Gabriel? Depois dos comentários, é isso que você quer? Tá, ele vai comentar tudo depois. Então, com a palavra agora o padre Antônio Bogás. Habilite o microfone, por favor. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado. Muito obrigado. Você me fez voltar no túnel do tempo ao ano de 1976. E o que eu vou falar, tu vais ter que fazer um passo de dança para poder compreender. É quase anedótico aquilo que eu vou falar. Primeiro, eu queria dar um abraço no Domingos Amanhã, do qual eu sou devoto, mais do que fã, eu sou devoto. Gabriel, 1976, eu era jovem, eu tinha 16 anos, e cuidava de um grupo de seminaristas em Siderópolis, Santa Catarina, uma cidadezinha no interior. E nós tínhamos aproximadamente uns 40 seminaristas. E a vida era muito dura naqueles tempos, né? A comida era pouca, a noite era uma purina, né? Que o seminarista chamava de purinha, porque era uma sopa bem leve, coisa e tal. E eu cuidava desses seminaristas, eu era o responsável por eles, embora eu tivesse ali 16 anos, mais ou menos. Vão fazer muitos anos, eu não me lembro. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, aí eu quero que tu me ensines a dançar. Eu dava aula, eu dava aula com o livro do Marcelino para os meninos. Aí eu me sentia um pouco cruel. Aí a gente ficava estudando onde ficava o copo, o outro copo, o outro copo, o talher, o outro talher. E aquilo depois, quando eu fiquei um pouco rebelde, já foi na tardia adolescência, eu falava que maldade. Eles não tinham copos na mesa, eles não tinham garfo, era só uma colher, o prato era ralo, e etc. Aí eu fiquei assim meio me sentindo assim um cruel, sabe? Do tipo, quando você joga a pobreza no rosto do pobre, falando das joias ou do último week fashion. Mas depois eu me consolei que vários deles saíram do seminário e hoje são garçons Eu nos tô restaurantes da tá região. tô sem câmera e sem. Só isso, Gabriel. Muito obrigado, padre Bogás. Agora eu passo a palavra a Maria Cecília, por favor, ativar o microfone. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muito ao nosso querido Gabriel Iwok, porque graças a ele eu pude rever toda a minha infância, ou pré-juventude, né, que eu era garota, e já ouvia as colunas sociais do Marcelino de Carvalho, João de Catimburgo, Ibrahim Suede, e aí por aí foi. E eu me entusiasmei agora, falei, puxa, até que eu não perdi meu tempo, até que São Paulo mostrou um panorama muito elegante. Para mim, me surpreendeu. E eu pude agora aprender mais com ele. Ele me alertou para uma nova cidade, uma nova mocidade que eu tive. Eu gostei muito da palavra dele, da conferência, e fiquei feliz de saber que São Paulo fez parte do mundo elegante que nós tínhamos tanto. Geralmente fala que São Paulo é caipira, né? Tem os preconceitos com São Paulo, mas foi muito pelo contrário. E se saiu muito bem a nossa cidade. E eu senti muito orgulho, viu, de ser paulista. E agradeço muito ao Gabriel, viu, Gabriel? Você me alertou para isso. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, Cecília, muito grato, muito grato. Eu queria agora passar a palavra, então, ao nosso querido jornalista também, que nem o Gabriel, Geraldo Nunes. Por favor, Geraldo. Boa tarde a todos, boa tarde, Gabriel. Eu sou confrade do Gabriel também na Academia Paulista de Jornalismo e, numa ocasião,
num encontro nosso, discorremos a respeito de Tavares de Miranda, que é um colunista foi muito renomado, da Folha de São Paulo, e o Gabriel sabe tudo também a respeito do Tavares de Miranda. Se o assunto hoje fosse Tavares de Miranda, teríamos uma palestra tão rica quanto essa do Marcelino de Carvalho. Mas eu me surpreendi, porque eu quase já não me lembrava mais do Marcelino. Eu me lembro da coluna que ele tinha no Shopping News. O Shopping News, para vocês terem uma ideia, era um jornal que circulava somente nos finais de semana, entregue grátis de casa em casa, e ele era todo vendido, né, durante a semana, em anúncios e tudo mais. Era um tipo diferente de jornal que existia, e o colunista social do Shopping News era justamente o Marcelino de Carvalho, e foi lá, lendo um pouco do Shopping News, que eu conheci o Marcelino. Eu não sabia desse parentesco dele, parente, irmão, né, do Paulo Machado de Carvalho. Eu não sabia esse lado dele. Mas eu fiquei muito surpreso. Em primeiro lugar, pelo Gabriel ter trazido de volta as lembranças do Marcelino de Carvalho e dessa predileção dele pelas colunas sociais, porque ele conhece outros colunistas, sabe histórias, e esse mundo da coluna social, ele nem sempre é muito citado entre nós, jornalistas. Se, por exemplo, alguém aqui me convidasse para discorrer a respeito de um jornalista do passado, eu escolheria algum nome, mas eu não falaria, não seria o Marcelino o meu escolhido. E o escolhido do Gabriel foi o Marcelino. Então, eu gostaria que ele explicasse um pouco para nós, na hora do seu comentário, a respeito dessa predileção pelos colunistas e pelas colunas sociais, porque realmente é um assunto muito interessante. Foi uma palestra rica de informações, detalhes, e uma visita, como disse o padre Bogás, uma visita ao passado, porque todos nós aqui trouxemos reminiscências, lembramos coisas que estavam lá guardadas, meio perdidas na nossa memória. Então é isso, Gabriel, muito obrigado por sua palestra. Ficamos muito felizes em tê-lo conosco, e é sempre um orgulho fazer parte de um grupo onde você também está. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Muito obrigado, viu? Então, vamos ter agora o Juarez e depois a Francis. Juarez, habilite o microfone. Boa tarde a todos. Bom, uma tarde maravilhosa, rica. Primeiramente, queria dar uma palavrinha para a nossa confreira Raquel, pelo seu ingresso na Academia Paulista de História. Eu já confirmei minha presença, estarei lá para te abraçar, cumprimentar você pelo ingresso e cumprimentar a academia por receber você lá de braços abertos. Você vai enriquecer os canais da academia, com toda certeza. Vai ser um elo, mais um elo entre a Academia Cristã de Letras e a Academia Paulista de História. Não queria comentar, estarei presente lá para te abraçar. E uma palavrinha para o nosso querido Gabriel, que nos trouxe uma palestra muito bonita, muito arejada, e que eu queria fazer coro aqui com o nosso querido padre Bogás, referente ao aspecto da vida e do passado Marcelino, que eu tenho para mim que naquela época que a comunicação era muito menos eficiente do que hoje, é que surgiram figuras como essa, bem lembrado pelo Geraldo Tavares de Miranda, também falou do Ibrahim Suede, que são figuras lendárias que faziam um meio de campo muito bem elaborado, com muito humor. Ele era certamente uma pessoa muito bem-humorada, muito bem trato fino com as pessoas no geral, e que o Gabriel retratou com muita propriedade, muito entusiasmo. Eu fiquei encantado de ver detalhes minuciosos que o Gabriel nos trouxe para enriquecer nossa tarde de hoje. Como que eu queria comentar a Academia Cristã de Letras, na pessoa do doutor, nosso presidente Hélio, por escolher o Gabriel como conferencista e ele trazer essa figura importante que foi o Marcelino de Carvalho. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Juarez. Passo a palavra agora a Francis, por favor, Francis. Isso, boa tarde a todos. É interessante o tema
quando eu vi sobre Marcelino de Carvalho, falando sobre colunista social. O Guido Palomba bem colocou. Hoje em dia não se tem mais isso. E, a bem da verdade, quando se falava em coluna social, e o Geraldo Nunes também bem colocou que se fosse escrever sobre um jornalista, não escreveria sobre um colunista social, porque, a bem da verdade, é tido como se fora, entre aspas, uma conversa sem sentido, uma conversa seriam fofocas, digamos assim. E quando, na verdade, o Gabriel bem demonstrou, trata-se de um nicho, de um viés importantíssimo que diz respeito à educação, faz parte da educação você saber entrar, saber sair, saber agradecer quando você é convidado, quando você vai à casa de alguém, que você leve um mimo, quer seja, principalmente, né, no almoço, no jantar, que você depois agradeça, envie flores. São gestos que hoje em dia a gente, infelizmente, não vê mais. E bem o Guido colocou, tem aí uma distorção da educação, quando deveria se ater a esses detalhes, o modo como você se veste, o modo como você se apresenta, e o Gabriel bem colocou isso, você está respeitando, você está agradecendo aquele anfitrião, e mesmo que seja num grupo social, quando nós vamos a algum evento, etc., um modo de você se apresentar, de você conversar, de estar ali harmoniosamente. Isso é tão lindo e, infelizmente, se perdeu. Então, está de parabéns o Gabriel com um tema inusitado, e só tenho a agradecer. E tenho certeza que todos gostaram. Obrigada. Obrigada, Francis. Ninguém tem mais nenhum comentário. Se não tiver, eu passo a palavra para Gabriel, para ele fazer as conclusões finais. Então, Gabriel, por gentileza, eu passo a palavra a você fazer uma síntese desses comentários e perguntas, suas colocações. Ative o microfone, por favor. Eu fiquei enchanté com as observações dos nossos confrades, nossas confreiras. Enriqueceu demais. Nossa, foi uma segunda palestra. Agora, nós teremos que ter um pouco a coragem, muitos de nós, de admitirmos que muitas vezes a coluna social é a primeira seção do jornal que nós lemos. O Ibrahim, o Tavares de Miranda, a Maria Aparecida Saad, Gibaum, Matos Pacheco, Alic Kostakis, tantos esses colunistas que por anos nos informaram, sempre com textos pequenos, essas notas sociais foram sempre as mais lidas e tiveram a sua importância. O que mudou? As pessoas das classes altas não têm, por N razões, inclusive por medo da insegurança, não querem mais abrir suas casas, seus salões, para a exposição dos fotógrafos das colunas sociais e dos próprios colunistas sociais. Mas cite-se, por exemplo, o Tavares de Miranda, por trás do colunista, por trás não digo, mas ao lado do colunista, ele era um poeta acatado, tanto que ele foi membro da Academia Paulista de Letras e desta Academia Cristã de Letras. Ele era um poeta acatado. Havia o Zósimo também, lembra-se do Zósimo, né? Zósimo Barroso do Amaral. Agora, o Guido falou de uma moça aí, eu fiquei completamente... vocês não imaginam o meu estupor. Ela foi num grande prêmio de Fórmula 1, não sabia cantar o hino nacional. Esta é uma formadora de opinião hoje. Não teve... Ludmilla.
não se deu ao cuidado nem de pegar uma cola, nem de decorar, que falta de profissionalismo. E não falo nem falta de civismo. Ó. Então, eu acho que os formadores de opiniões estão também... Pioramos muito nesse quesito. Pioramos muito. Por que eu escolhi Marcelino? Pioramos muito nos costumes. Eu não acho que algumas coisas são démodé. Marcelino ele ensinava, por exemplo, como se beijar a mão de uma senhora. Muitas vezes nem nós sabemos. Se encosta o lábio, não encosta o lábio, qual é a curvatura, se pode beijar, não pode beijar. Agora, o Geraldo, eu me dediquei ao Marcelino porque eu acho que ele tem um espírito, a verve dele. Se vocês pegarem os textos dele, vocês vão ver que verve, que bom humor, que requinte. Porque eu acho que algumas consultoras de etiqueta atuais, ou até de pouco tempo atrás, são um pouco chatas na declinação dessas regras. E o Marcelino não acho jamais chato. Ele ensina, por exemplo, como prevenir ressaca, que todo mundo tem gente que diz que não tem saída. E ele propõe, inclusive, que a ressaca, o antídoto contra a ressaca seja o rebate, que é tomar uma dose no dia seguinte. Agora, o João de Escantimburgo, eu queria mencionar e saudando o nosso retorno ao nosso convívio do Domingos Amanha, que também foi amigo do Dr. João de Escantimburgo. Foi uma pessoa que teve uma dedicação grande, um homem refinado, teve uma origem humilde, como citado pelo Dr. Bertelli, mas teve um refinamento grande, chegou a diretor do Correio Paulistano, diretor do Digesto Econômico, diretor da TV Excelsior, dos Diários Associados. Isto era um homem absolutamente refinado também, casado com uma condessa polonesa, Dona Anne-Thérèse de Lubowiecka. Agora, eu também não quis aqui parecer snob, porque eu também não sou um connoisseur de vinhos, eu sou um tomador. Inclusive, estou tomando aqui um pouquinho do Conte Eitoro, que é permitido para todos os bolsos, quase. É um vinho chileno. Eu estive na vinícola, aliás, é um passeio imperdível para quem for ao Chile ir na vinícola da Conte Eitoro. Queria dizer também ao padre Bogás que nós estamos aguardando que nos mande os seus artigos, as suas pensatas, para que nós o conheçamos mais e, quiçá, você possa até futuramente se assentar conosco, né, no nosso seio acadêmico. Queria cumprimentar também o meu colega Bruno Sereta, que se empossou, inclusive, no ano passado no Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, é doutor em Direito pela Itália e pela Universidade de São Paulo, professor da PUC. É com grande prazer que faço essa menção. Mas, então, é isso. Eu acho assim, nós também temos que adaptar esse regramento de etiqueta às nossas realidades, como o padre Bogás disse. Se nós não temos tantos copos, tantos talheres, que seja talher de peixe, talher disso, tenhamos um pouco de dignidade, pelo menos, não é? Porque dignidade é nos amarmos. Nos amarmos. Quando a gente bota a mesa na nossa casa, nós nos amamos. Preparamos uma mesa, preparamos um drink, fazemos a nossa... Isso é um ato de carinho para conosco mesmo. Você veja, por exemplo, em relação às regras de etiqueta, não acho que isso tenha que ser absolutamente ortodoxo. Por exemplo, as professoras de etiqueta, elas abominam que se coma pasta macarronada com uma colher e um garfo. Eu discrepo disso. Eu como com uma colher e um garfo, desde que seja com todo o comedimento, etc. e tal. E outras tantas regras. Veja que a Francis falou, se referiu. Eu acho que a vida, o custo de vida não está bom para ninguém. Estamos passando já há uns bons anos grandes dificuldades
de carestia, etc. Eu acho que é o mínimo você, ao ser convidado a um jantar, a uma recepção, eu acho que o Marcelino endossaria isso. Levar alguma coisa, uma torta, um, um mimo, alguma coisa, entendeu? Porque é como se dizia antigamente, você tocar campainha com os cotovelos, levar alguma coisa para o seu anfitrião, para o seu amigo, para o seu parente, não é? Então é isso, eu acho que bom senso é tudo, porque nós temos diariamente exemplos tristes ao ir até um supermercado, a ir até uma feira, de comportamentos absolutamente inadmissíveis, que a gente fica até espantado. Ou a etiqueta, os bons modos, a educação se tornou até exceção. Nós até nos escandalizamos quando alguém é cavalheiro para conosco, age com uma determinada fidalguia. E, Geraldo, eu também escolhi Marcelino para ser tema, porque eu também me confesso um gourmet. Gosto muito de comer e também sou um bom copo, como as pessoas da minha convivência particular podem atestar. Mas muito obrigado, Hélio, pelo seu convite. Eu, com tão pouco tempo nesta agremiação tão querida, já falei sobre Solon Borges dos Reis, já tive a oportunidade de falar na jornada. É isso aí. Contem comigo, contem com a minha colaboração e com as minhas modestas luzes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, viu, Gabriel? Muito obrigado. Parabéns. Eu tenho tentado botar todo mundo para trabalhar, né? Essa que é a verdade. Então, eu tenho tentado diversificar e colocar todo mundo para trabalhar. Porque cada um tem uma expertise, cada um tem um feeling, né? Você estava falando, o Guido, a Raquel, criticando, né, as maneiras como se apresenta. Hoje eu estava relembrando uma palavra do querido e saudoso Giglioli, né, que foi presidente aqui dessa casa, muitos de vocês conheceram, que ele dizia o seguinte: olha, essa Academia Cristã de Letras é um oásis cultural no meio dessa cidade de pedra de São Paulo. E é verdade, né? É verdade. Aqui a gente envereda para um mundo que nos dá prazer, que nos dá enlevo, né? Todo mundo atesta isso. E a gente faz até questão de chegar logo o tempo para nos deleitarmos juntamente. De qualquer maneira, Gabriel, muito grato. Hoje mesmo você estará recebendo um certificado por essa sua apresentação, para guardar de recordação. Eu queria rapidamente dar para vocês mais 3 rápidos recados. Que recados são esses? São as programações do final desse mandato, tá? Então, o primeiro recado seria o seguinte: como já foi divulgado, mas nada melhor do que divulgar outra vez, nós estaremos transmitindo o cargo solenemente ao Juarez no dia 30 desse mês, que é uma quinta-feira, naquele anfiteatro nobre que a Associação Paulista de Medicina gentilmente nos cedeu novamente. Então, eu recordo a todos que está marcado para as 19 horas. Pretendemos mudar o padrão brasileiro de marcar um horário e começar 2 horas depois. Então, vamos tentar realmente chegar lá entre 6 e 6h30 para tentar começar às 19 horas. Eu lembro que os acadêmicos devem portar a sua medalha. Com muita probabilidade, teremos a Pellegrini, que será inaugurada nessa reunião, e após um coquetel. O segundo grande aviso é o seguinte: no dia seguinte, isso vai ser uma quinta-feira, no dia seguinte, para todos que puderem, às 10 da manhã,
prestigiar a posse da nossa confreira, Raquel Naveira, no centro da cidade, e ela passou o convite para todos nós do grupo aí. Então, Raquel, se Deus quiser também, assim como o Juarez, estaremos lá para te prestigiar e te abraçar. Um outro recado do final dessa gestão é esse daqui. Nós faremos pela segunda vez uma missa de ação de graças na igreja Nossa Senhora Mãe do Salvador. Então, essa missa vai ser no sábado, logo em seguida. Então, logo na quinta-feira temos a transmissão de cargo, na sexta de manhã a posse da Raquel, no sábado, às 18 horas seguinte, é a missa em ação de graças na igreja Cruz Torta, fica lá no bairro de Pinheiros. Essa missa foi idealizada e está sendo organizada novamente pelo nosso confrade José Domingos de Lima Pesa. E, para terminar, eu queria dizer que a última tertúlia do ano, que também vai fazer parte ainda dessa gestão, ela vai ser no dia 5. Nós antecipamos, a diretoria antecipou a data. Por quê? Porque a data de dezembro é uma data que tem muitas comemorações, muitas confraternizações. Então, para que nós não percamos essa tertúlia, vai ser na primeira terça-feira de dezembro, dia 5, às 16 horas, e quem vai nos falar é o Luiz Eugênio Garcês Leme. E ele, que ingressou juntamente com o Gabriel na nossa academia, ele escolheu o tema, que é um tema propício para a época. Ele vai falar assim: velhos amigos de Cristo. Então, provavelmente vai ser uma tertúlia que vai ter um cunho espiritualizado, vai ser bom, porque nós estamos no mês de dezembro, e nós vamos, então, encerrar esse período de 4 anos coordenando a academia. E aí, provavelmente, a próxima gestão, eu não sei a programação, mas talvez em janeiro vai ser um mês de recesso e, obviamente, a outra diretoria deve começar as atividades em fevereiro, mas eles provavelmente vão divulgar depois aí. Certo, Juarez? Certo. Então, pessoal, olha, muito grato pela... Correto. Muito obrigado. Hélio, Oba. Por gentileza, gostaria de fazer um breve comentário. Pode falar. Queridos confrades e confreiras, eu entendo que a Ludmila não é uma formadora de opinião. Ela é simplesmente uma cantora de um gênero musical duvidoso, as letras não dizem muito a respeito, e ela seguirá no anonimato. Então, não se preocupem, seguiremos adiante e parabéns, Gabriel, por resgatar Marcelino de Carvalho. Grande abraço a todos. Obrigado, obrigado. Eu também me lembrei, após a missa, no dia 2, faremos um jantar não, e nós iremos numa uma pizzaria que é logo ali, 50 metros da igreja, como fizemos ano passado, e nós jantaremos lá uma pizza com confraternização, dividiremos a pizza e cada qual pede a sua bebida. O Gabriel com certeza vai pedir um vinho, eu provavelmente também, e a gente cada um paga o seu em termos de bebida alcoólica e racha a pizza, como foi o ano passado, que foi muito gostoso, foi muito legal. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. E essas são as programações. Eu vou estar divulgando essas programações ainda na medida do tempo, mas marquem na agenda de vocês, se puderem, prestigiem. Muito obrigado, em nome aí dos que entraram posteriormente, o Pompeu, o Haddad, a Carbone, que estava no trânsito. Saúdo a todos que puderam estar presentes aqui. Tenham uma boa semana, Deus abençoe e até breve, se Deus quiser. Muito bom. Obrigado. Tchau, boa Parabéns. semana, até Parabéns. breve. Obrigada. Até mais. Tchau. Obrigado, Até obrigado. São Paulo. Muito bom, Obrigado Daniel. a todos. Parabéns. Até. Obrigado.